Então, vamos dar aí uns minutinhos para as pessoas entrarem. Bom dia a todos. Eu sou Flávia Goldfinger, sou diretora executiva do ILSE Brasil. Vou iniciar, então, um webinar com uma rápida apresentação do ILSE. Vida International Life, a saúde humana e o bem-estar e protege o meio ambiente. Só um minutinho, desculpa. Ao trabalhar com Ação Mundial Sem Fins Lucrativos, cuja missão é fornecer ciência que melhora a saúde humana e o bem-estar e protege o meio ambiente. Ao trabalhar com especialistas do governo, academia e indústria, nossas entidades internacionais abordam questões relacionadas à segurança de alimentos e água, nutrição e saúde, ciência e toxicologia de risco, agricultura sustentável e segurança nutricional. O ILSE é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para a saúde do público. O ILSE tem o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica. É quem somos e é inerente à nossa missão. Nossos princípios de integridade científica significam que buscamos a objetividade, clareza e reprodutibilidade, a fim de garantir a utilidade de nossas atividades acadêmicas e avaliações científicas. As entidades ILSE são organizações filiadas que recebem financiamento, principalmente através de anuidades de associação. O ILSE lidera e publica pesquisas para responder a problemas do mundo real. Oferecemos uma abordagem verdadeiramente única para a realização de pesquisas científicas, que permite que nossa organização facilite conversas entre especialistas globais em um ambiente neutro. Esta abordagem permite alcançar evidências específicas, equilibradas e de alta qualidade, que podem ser usadas para benefício público. Todas as entidades do ILSE seguem um rigoroso código de ética e acreditam que a boa ciência pode ter um impacto positivo na saúde pública em todo o mundo. Todos compartilhamos esses importantes princípios orientadores, e os projetos dentro das entidades do ILSE trazem ciência diversificada para a mesa, impulsionada por prioridades únicas. Você pode explorar essas prioridades de pesquisa científica visitando www.ilse.org. ILSE, construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. Bom, então, nós pedimos que se cadastrem no nosso site, esse é o QR Code, para que vocês possam receber todas as informações e pegar todos os materiais que nós temos disponibilizados no site, e também que nos sigam nas nossas mídias sociais, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Então, o webinar de hoje é sobre métodos alternativos ao uso de animais na toxicologia. Algumas informações importantes, então, sobre a declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista, e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar suas conferências. Se houver algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. E solicitamos que usem o Q&A para anotar suas perguntas e não o chat. Então, lá embaixo, embaixo da tela, vocês vão ver o Q&A, aí aperta no Q&A e faz a sua pergunta, que ela vai ser respondida ou na forma de áudio ou na forma de texto. Hoje a coordenação é da doutora Heloísa Dutra Caldas. Ela possui graduação em Química, mestrado em Química Analítica pela UNB, doutorado em Agricultura ou Chemistry pela Universidade da Califórnia, Davis, pós-doutorado no Instituto National de la Recherche Agronomique em Paris e na Universidade de Quebec, em Montreal. É professora titular do curso de Ciências Farmacêuticas na UNB desde 1997. Doutora Heloísa, passo para você a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a ILSE por me convidar para coordenar e conduzir esse webinar.
é o primeiro webinar que eu participo da ILSE, para falar a verdade, então pode estar... para mim é um pouco novidade o formato desse webinar. Então, nós vamos começar a nossa Doutora maratona agora foi. hoje de Doutora 3 Heloísa, palestrantes o com seu a áudio... Juliana Falcato Vecina, que vai falar... Não estão ouvindo? Agora melhorou. Pode seguir. Ah, tá, desculpa. Devo começar no início ou posso já começar pela apresentação da Juliana? Pode começar pela apresentação da Juliana. A gente só perdeu algumas coisinhas. Pode começar. Então, nós vamos começar hoje o webinar com os 3 palestrantes, e começando pela Juliana Falcato Vecina, que vai falar das dificuldades dos laboratórios no Brasil, limitações para guidelines e credenciamentos dos métodos alternativos à experimentação animal na toxicologia. Ela é médica veterinária, fez residência, mestrado e doutorado, nesse caso em farmacologia, na Unicamp, fez um doutorado sanduíche em Barcelona, fez um pós-doc na Unicamp também, é consultora científica da Uriba, Instrumentos no Brasil, e é pesquisadora e diretor dos estudos da Merieux NutriScience, que é, na verdade, a Bioagri. Ela dá início à sua apresentação. Você tem 20 minutos e nós vamos deixar as perguntas para fazer no final do seminário. Vocês colocam aí no Q&A aí do sistema, tá bom? Juliana, por favor. Estão conseguindo ver minha apresentação? Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz das pessoas poderem conhecer um pouquinho da nossa experiência aqui. Bom, hoje a gente vai conversar, como a doutora Heloísa falou, sobre as dificuldades dos laboratórios do Brasil e as limitações dos guidelines e o credenciamento dos métodos alternativos. Bom, vamos falar rapidamente, relembrar um pouco sobre os métodos alternativos no Brasil, fazer uma rápida linha de tempo disso, aonde os métodos alternativos são abordados no GHS, as vantagens desses métodos, e aí, então, focar nas dificuldades que nós encontramos para implementá-los e obter o credenciamento. Bom, aqui ilustrando um mapa global da importância, né, do número de ingredientes ativos que representam riscos no meio ambiente. Então, assim, se vocês verem, o marrom mais escuro são os mais agressivos, e a gente vê, então, o ingrediente ativo causando risco no mundo todo. E os métodos alternativos, eles passaram a ser focos, né? A gente tem 2 episódios trágicos na história, que envolvem a saúde humana e segurança. O primeiro foi em 1930, devido à máscara de cílios, que causou cegueira e morte. Naquela época não havia os ensaios de segurança. E na década de 50 e 60, a talidomida, que resultava em fetos sem partes de membros. Aí vem, no passado, a gente trabalhando com, né, ainda alguns testes ainda não são substituídos totalmente, parcialmente, mas os ensaios pré-clínicos sempre utilizando os animais, né, envolvendo toxicologia aguda, subcrônica, crônica, alguns testes de genotoxicidade, testes de neurotoxicidade e outros testes específicos para algum órgão específico ou algum efeito à saúde específico. Porém,
O uso dos animais, né, nos testes pré-clínicos envolve um aspecto ético, que é super abordado hoje há muito tempo. Esse aspecto ético tem toda, né, o uso excessivo de animais, o sofrimento, o bem-estar animal e uma predição limitada. O FDA relata que 92% dessas análises que são realizadas por esses testes pré-clínicos, quando vão ser utilizados em humanos, eles não são efetivos. Por isso, um marco dentro dos métodos alternativos, em 1959, a publicação por Russell and Bush do The Principles of Human Experiment Technical, onde abordavam-se os 3 R's: redução, substituição e refinamento. E aí, com toda essa história, a gente tem que ver como isso aconteceu dentro da revisão dos métodos alternativos em nosso país. Primeiro, em 2008, a gente tem a publicação da Lei Arouca, onde ela fala do uso científico dos animais. Em 2012, a criação da Rede Nacional dos Métodos Alternativos, que é extremamente importante para a implementação e validação desses métodos. Nelas nós temos 3 laboratórios centrais, mas os laboratórios associados, que giram em torno de 40 laboratórios, que são importantes para validar e implementar e fazer o treinamento das pessoas ficarem, né, terem a habilidade e a qualificação para a realização desses métodos. Em 2014, há a publicação da normativa 17 e a normativa 18 do CONSEA. A 17, ela autoriza os métodos alternativos, reconhece esses métodos alternativos para pesquisa, e a outra tem os 17 métodos para substituição. Você teria 5 anos para substituição obrigatória, mandatória desses métodos. Em 2015, a RDC 35 da Anvisa, ela reconhece os métodos aceitos pelo CONSEA. No mesmo ano, o CONSEA publica mais um método alternativo, mais uma RN, a 31, onde tem mais 7 métodos alternativos com período de 5 anos para substituição mandatória. Em 2018, é liberada a consulta pública da RDC 294 da Anvisa, a qual é publicada oficialmente em 2019. E no artigo 6º, ela fala, mais uma vez, que os métodos alternativos eles devem ser apresentados para fins regulatórios dos produtos toxicológicos. Aqui a carinha dela, ela foi publicada em 31 de julho, e alguns dos estudos que são incluídos são a sensibilização dérmica, absorção dérmica, irritação e corrosão dérmica, irritação e dano ocular severo e a genotoxicidade. Esses métodos, a gente já tem métodos alternativos disponíveis para substituição parcial ou total deles. No mesmo ano, entra a obrigatoriedade dos métodos que foram publicados na RN 18 do CONSEA, na qual ela comenta alguns tipos de irritação cutânea, alguns tipos de irritação ocular, como, por exemplo, a ICD 437, o ensaio do micronúcleo in vitro, o linfonodo, o LLNA, alguns ensaios de citotoxicidade e absorção in vitro. Em 2019, é a publicação de mais uma RN do CONSEA, somente abordando o método de teste de ativação do macrófago, dando a obrigatoriedade também para outubro de 2024. Nos próximos 2 anos, 2021, ano passado, entra a obrigatoriedade dos métodos que foram abordados na RN 31. Nele, nós temos mais 2 métodos para análise de irritação e dano ocular, 2 sensibilizações, uma em químico, outra in vitro, as endotoxinas através da farmacopeia e os ensaios reprodutivos em vivo. E eu diria que é um marco para nós, a RN que foi publicada, a RN 54, que foi publicada em janeiro desse ano, aonde a resolução dispõe sobre o reconhecimento no país dos métodos alternativos validados, e eles passam a ser obrigatórios no país. Em resumo, eu destacaria 3
3 pontos importantes do nosso marco regulatório relacionado com os agroquímicos. A publicação da Lei Arouca em 2008, em 2019, a RDC 294 e esse ano a RN 54. Então, quando falamos de métodos alternativos, ele está sim sendo abordado no Purple Book. Na seção já de início dele, nós encontramos a abordagem do uso de testes in vitro, dados in vitro e ex vivos. Aqui ele sugere irritação e corrosão, e o uso desses testes validados. Então, os métodos alternativos, eles são utilizados para a classificação de risco, sim. E o que são os métodos alternativos? Os métodos alternativos podem ser considerados a literatura, dados físico-químicos, as análises em sílico, onde você usa modelos matemáticos ou softwares como os Quizares, as análises in vitro utilizando linhagem celular, tecidos e partes dos tecidos, e uma coisa que é extremamente moderna, né? Os órgãos on a chip, os human on a chip. Quais as vantagens desses métodos, né? A redução, que eu como veterinária, a redução parcial do número dos animais. A fase experimental ela é bastante controlada e muitas vezes você pode usar um sistema teste que é a célula humana, ou seja, muito mais fidedigno do que você estar testando aquilo com animais. Porém, existem limitações. Nenhum método alternativo por si só consegue substituir totalmente. Às vezes você tem que fazer uma estratégia integrada, porque você não tem uma resposta fisiológica como um todo dentro do sistema alternativo, dentro de uma célula, por exemplo. Para isso, existem disponíveis as estratégias integradas, que são os IATAs da USD, e as estratégias definidas, que hoje a gente tem a publicação de somente um Defined Approach. Porém, a gente tem que ter um cuidado, isso serve já para o processo de implementação do seu credenciamento e uso dos guidelines. Existem particularidades dentro de um laboratório de análises in vitro. Você tem que ter um cuidado com a biossegurança, com a sua infraestrutura, né? Então, áreas limpas, salas de cultura separadas, toda uma estratégia de sanidade para manter a esterilidade e a qualidade dos seus resultados, um pessoal treinado, né? Hoje a gente tem disponível, junto com o Renan, uma plataforma do Premasul, onde são disponibilizados vários treinamentos para qualificação do pessoal. Os sistemas testes, né? Seja ele uma linhagem celular, seja ele um aparato, ele deve ser adequado e sempre seguindo a solicitação do guia. Muitas vezes o guia solicita, por exemplo, uma linhagem celular que venha da ATCC. Então, a gente tem que ter o cuidado para obter o sistema teste que é solicitado pelo guia, tá? Isso serve para o seu credenciamento. Infelizmente, a gente não consegue sair daquilo como se fosse na universidade, testar numa outra linhagem. Não, a gente fica preso aos guidelines, aos guias validados. A higiene é extrema, tanto do pessoal quanto do ambiente de trabalho, tá? É importante ter uma rotina de limpeza, uma rotina de avaliação das análises de esterilidade, presença de micoplasma, por exemplo, que são coisas que interferem na qualidade do seu resultado. Aqui, só para vocês terem uma ideia do nosso laboratório, tá? Essas fotos são do laboratório aqui da Merrier. Nós temos as cabines, uma estrutura básica, né? Banho-maria, centrífuga, as incubadoras, tá? A nossa área de documentação ela é separada da área onde acontece todas as análises. Outra coisa importante é que, além da gente ter que seguir as metodologias que estão disponíveis, validadas, a gente também tem guias próprios para o cultivo celular. A USD 14 e a NITDICLA 017, que definem todo o processo, né, para manter a célula, quais as condições vocês necessitam, o que você precisa ter de rotina, de verificação de nitrogênio, autenticação celular, tudo que é necessário para você manter a qualidade dos seus resultados. Como eu já havia falado, o cultivo celular, ele tem várias vantagens, você consegue ter uma amostra homogênea, manter a reprodutibilidade dos seus ensaios, reduzir o uso dos animais,
você consegue ter um controle da sua fase experimental, mas existem as suas limitações, que seriam o treinamento do pessoal, ainda há o uso de produtos de origem animal, né? A gente sabe que, por exemplo, o soro fetal bovino, ele é utilizado para nutrição celular, muitas vezes você pode ter instabilidade desses lotes, então você tem que tomar cuidado quando você estiver montando o seu teste dentro do laboratório. Tomar cuidado com a perda das características fenotípicas, a instabilidade genética das células. Contaminação é a maior preocupação para a implementação, tanto que quando vocês analisam os guias que falam de linhagem celular, ele sempre vai falar da preocupação da contaminação, de você trabalhar com as células estéreis, livres de micoplasma, e, obviamente, o custo de um laboratório com métodos alternativos, ele é elevado, os insumos são bastante caros, e a obtenção é trabalhosa. Muitas vezes as coisas são importadas, então elas demoram para chegar, né, atrasam os experimentos, mas é possível. A gente trabalhou bastante aqui, continua trabalhando, e no final dá tudo certo. Em relação ao credenciamento, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência para obter o credenciamento de boas práticas de laboratório, o BPL, do nosso laboratório de toxicologia in vitro. Bom, os guias têm várias limitações, principalmente em relação à clareza e coerência. Muitas vezes você precisa buscar outra literatura, seja, aqui eu ilustrei o PubMed, né? Mas seja uma tese, ou então guias de outras agências, o EQVA, eles têm uma documentação bem didática, né? Muitas vezes você consegue fazer o seu procedimento operacional padrão a partir deles. Treinar o pessoal, né? É importante procurar tirar dúvidas com pessoas que têm mais experiências. Eu sempre entro em contato com a academia, né? Eu venho da Unicamp, então eu tenho essa preocupação. A história da obtenção do material, né? A gente precisa sempre utilizar material certificado, principalmente em relação aos itens de referência, para você garantir a rastreabilidade metrológica desse material. Os custos são elevados, às vezes você tem que testar diversas marcas, porque, por exemplo, o soro ele vai, a composição proteica dele vai variar de acordo com o que o animal come. Então, você ter um lote grande disso para você manter a qualidade do seu sistema teste é importante, porque isso pode influenciar na divisão celular. E às vezes você não está conseguindo implementar o teste, não porque você está fazendo o método errado, e sim porque você esqueceu de um detalhe importante como esse. A disponibilidade dos insumos, a gente sabe que hoje em dia a gente tem dificuldade para obtenção de algumas coisas, principalmente placas de 96 wells, porque a gente teve esse boom do Covid, então muitas vezes é difícil a chegada desse material aqui. Eu acho que todo mundo que tem laboratório tem passado por isso. Tomar cuidado, preparar a documentação, então investigar bem o guia, preparar essa documentação, né? Então para você pedir o seu credenciamento, você precisa primeiro ver se você vai fazer uma ampliação, uma extensão do escopo. Se for uma ampliação, é uma coisa um pouco mais rápida, você pode encaminhar o seu POP e o seu guia. Agora, se você for fazer uma extensão, é interessante você já ter feito pelo menos um estudo dentro do seu laboratório, né? Montado seu plano de estudo, seu relatório, para ter o encaminhamento da documentação bem completa. Mais uma vez, a história dos sistemas testes validados. É importante fazer autenticação celular. A gente tem uma certa limitação no país ainda, mas eu acredito que isso está em evolução. A gente tem o apoio do Banco de Célula do Rio de Janeiro, está implementando um processo para conseguir fazer autenticação celular das células animais, e é importante você conhecer o seu sistema teste. Saber quando que é o doubling time, saber quantas passagens você pode trabalhar com essa célula, fazer o cariótipo dessa célula, você conhecer, porque tudo isso pode influenciar no seu resultado final.
E um ponto extremamente importante, que eu acho que é uma coisa diferente dos outros guias com animais, é que a maioria, eu diria que todos que a gente implementou até hoje aqui no laboratório, ele pede a necessidade de demonstrar a proficiência das pessoas que vão fazer o teste. O que é isso? Ele sugere, aqui exemplificando a USD 439 de irritação, in vitro, ele sugere um número de substâncias, de itens de proficiência, vai variar de acordo com o guia, que você precisa chegar na classificação sugerida do guia para mostrar que o laboratório é proficiente, ou seja, ele é capacitado para a realização desses métodos, tá? Isso é muito importante vocês fazerem, principalmente antes da solicitação do credenciamento. E isso também vai ajudar para vocês montarem o dado histórico, tá? Da sua carta controle. Outra limitação são os critérios de aceitação do guia, eles são mais criteriosos do que os ensaios em vivo. Dependendo do método que você está trabalhando, tem desde quanto a célula deve se dividir até valores específicos para você ter a qualidade do seu resultado. A limitação Juliana, de... mais 5 minutos. Oi? Mais 5 minutos, por favor. Eu estou acompanhando. A limitação do guia, normalmente eles não conseguem fazer a classificação única, né? Então, a gente tem que muitas vezes fazer uma estratégia, por exemplo, eu tive categoria 2 em irritação, eu teria que realizar o teste de corrosão. A necessidade desses testes confirmatórios, já que às vezes um guia só não consegue dar a resposta, e ainda, ou seja, e dessa forma a gente ainda consegue concluir que ainda não há métodos alternativos validados para todos os ensaios de pesquisas, né? E o que a gente sente é que ainda tem uma dificuldade de aceitação frente a alguns órgãos regulatórios, às vezes frente ao patrocinador, e há a dificuldade, uma lentidão para a regulamentação da acreditação. É um processo, às vezes, um pouco demorado. Só para finalizar, eu acho que essa frase fala muito do que a gente está passando nessa mudança para os métodos alternativos, né? Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. E eu acho que essas atitudes e esses webinars abordando esse assunto são de extrema importância para a gente modificar esse paradigma. Eu não sei se eu tenho... Aqui os selos dos não cosméticos, aqui algumas publicações nossas de congresso, a equipe do laboratório de in vitro, o nosso laboratório, a nossa equipe de toxicologia. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Oi, Ju. Fábio, eu tenho tempo, senão eu respondo depois, eu respondo por e-mail ou digito. Não, a gente vai fazer as perguntas no final. Tá Então, ótimo. todos vão fazer as suas perguntas no Q&A e aí nós respondemos tudo no final. Ok? Obrigada, então, gente. Obrigada. Obrigada, Juliana. Então, vamos apresentar o nosso próximo palestrante. Opa, desculpa. É o Lars Niemann. Não, vai ser o Não. Caio. Caio ou Lars? O Caio. O Caio. Tá bom. Desculpa. Então, o Caio Augusto de Almeida, ele vai falar sobre a visão da Anvisa sobre esses estudos alternativos. Ele é graduado em Biologia pela Universidade de São Carlos, tem especialização em Políticas Públicas, mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental pela USP, e atualmente é especialista de regulação da Anvisa, onde ocupa o cargo de gerente de avaliação toxicológica, que é vinculado à Gerência Geral de Toxicologia. Caio, você tem a palavra e 20 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada. Obrigado, Heloísa. Obrigado a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de trazer a visão da Anvisa sobre os métodos alternativos, sobre o uso dos métodos alternativos. É um tema que nos é caro, tanto na Anvisa como pessoalmente também, é um tema que eu tenho interesse pessoal, né? Eu tenho acompanhado isso
há um bom tempo na agência. Bom, falar um pouquinho, né, da aceitação regulatória dos métodos alternativos, né, ao uso de animais, sobrepor um pouquinho do que a Juliana falou no início da apresentação dela, né? Tá? Bom, primeiro um pouquinho da Anvisa, né? A missão da Anvisa, né? Proteger e promover a saúde da população, né? Mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso dos produtos que estão sujeitos à vigilância sanitária, né? Isso traz como consequência a necessidade da análise dos resultados de estudos em animais, né? E isso acontece com uma gama muito variada dos produtos, né? Então, a gente tem a necessidade da avaliação dos resultados desses estudos em alimentos, para o registro de medicamentos, de cosméticos, de saneantes e de agrotóxicos. Mais para frente eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes em agrotóxicos, porque é a área que eu trabalho e tenho um pouquinho mais de expertise. Tá? Importante destacar, né, que a Anvisa ela já se manifestou publicamente várias vezes aí pelo compromisso com a remoção de exigências redundantes com relação aos testes em animais, né, desde que esses testes aí sejam considerados aí desnecessários para uma tomada de decisão regulatória, né, respeitando aí os princípios aí de redução, refinamento e substituição aos usos de animais em experimentação. Tá. Bom, quais são esses conceitos, né? A Juliana já trouxe um pouquinho dessas informações, né? O primeiro conceito aí de redução é o estabelecimento, por exemplo, de um banco de dados, facilitação de acesso à literatura especializada, publicação dos resultados negativos. Na verdade, é reduzir o uso de animais, né? O uso dos animais necessários, né? Usando aí uma planificação dos experimentos, o compartilhamento dos dados dessas informações. O segundo conceito é o de substituição, né? O replacement, né? Que seria a substituição dos estudos em animais vertebrados por invertebrados, ou por embriões, ou por micro-organismos. Trabalho com tecido, com órgãos e tecidos isolados, né? Com cultura de tecidos, ou técnicas in vitro, ou sistemas físico-químicos, né, que mimetizam aí funções biológicas, né? Isso também já foi um pouquinho abordado pela Juliana. E, por fim, né, o último conceito aí de refinamento, né, de refinar os protocolos para minimizar a dor ou estresse aos animais sempre que possível. Bom, antes de começar a falar da aceitação dos estudos alternativos, eu gostaria de trazer um conceito na verdade, é a dispensa dos estudos para uma tomada de decisão, né? Eu costumo dizer que a toxicologia regulatória ela é uma ciência, mas ela é uma arte também, porque muitas vezes a gente tem que tomar algumas decisões sem ter acesso a todas as informações disponíveis, né? E muitas vezes eu não preciso ter acesso a todas as informações para tomar uma decisão com relação à segurança. Nesse sentido, quando a gente pensa nas questões relativas ao bem-estar animal, dos animais em experimentação, né, a principal alternativa que a gente tem é a solicitação de dispensa desses estudos frente a informações que já existem, que já foram construídas. Por isso, a gente sempre recomenda, né, a consulta aí ao guia da OCDE para as informações de dispensa ou do bridging dos estudos toxicológicos agudos com mamíferos, né? Essa no entendimento da agência, é a principal abordagem que a gente tem hoje em dia para minimizar o uso de animais em ensaios de toxicidade aguda, né? Considerar a dispensa da apresentação desses estudos com base em critérios científicos. Quais seriam esses critérios, né? O primeiro deles, considerar, por exemplo, propriedades físico-químicas de um produto. No caso de irritação ocular, por exemplo, um pH extremo já é suficiente para eu classificar o produto
num perigo de irritação ou de corrosão ocular, por exemplo, e propor a dispensa da apresentação do estudo com base nisso, né? Ou então, potencial de exposição mínima, ou mesmo nenhuma exposição de um produto por uma via específica, né? Nós temos alguns produtos que são acondicionados em iscas, por exemplo, e a exposição ao trabalhador ou a parte da fruta, por exemplo, da planta que vai ser comestível é praticamente nenhuma. Então, com base nesse potencial mínimo de exposição, eu posso dispensar a apresentação de alguns estudos, né? Ou mesmo considerar informações já existentes sobre os períodos sobre os perigos do produto, incluindo informações sobre outros ensaios com compostos similares, né? O caso aí do read across, ou então abordagens de bridging para você estimar uma potencial classificação de perigo sem a necessidade de fazer esses estudos, né? Bom, para solicitações de dispensa de estudo ou as justificativas para essas estratégias de bridging, imprescindível que para o dossiê toxicológico que vai ser apresentado para a Anvisa exista a construção, seja apresentado um racional técnico com uma documentação que dê suporte a esse pedido. Esses pedidos, obviamente, são considerados caso a caso, né, seguindo uma abordagem de peso de evidência, né? E importante destacar que o ônus da prova é da parte que está requerendo a dispensa, né? A agência, a Anvisa, não vai fazer a proposição dessa dispensa de estudo. Isso tem que partir do requerente do registro do produto. Tá? Mas, assim, como um critério geral, né, os estudos em animais em vivo, né, podem ser dispensados, na verdade, devem ser dispensados quando os resultados dos testes in vitro ou essas abordagens alternativas, né, o read across, ou as relações, o QSAR, né, são adequados para se chegar a uma conclusão sobre a classificação do perigo de um produto químico, né? Não há necessidade de propor novos estudos desde que eu tenha já informações suficientes para a classificação do produto, né? Voltando a falar, né, um pouquinho aí o arcabouço legal dos métodos alternativos, a Juliana já fez uma linha do tempo sobre isso, né? Então, a gente tem aí a Lei 11.794, em 2008, a Lei Arouca, a gente tem o decreto regulamentador, as resoluções do CONSEA e a RDC número 35 da Anvisa, tá? Fazer um panorama um pouquinho sobre isso, né? O CONSEA, né, ele zela aí pelo respeito e não sofrimento físico das espécies de animais vertebrados, né, que são utilizados em pesquisa e ensino. Tá? É um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, né, que tem caráter normativo, né? Então, as resoluções do CONSEA devem ser seguidas, devem ser obedecidas, né? As principais competências do CONSEA destacam-se a formulação de regras para a utilização humanitária dos animais em experimentação, né? E a avaliação da introdução das técnicas e métodos alternativos para a substituição da utilização desses animais, seja no ensino ou na pesquisa científica, né? Então, uma linha do tempo, sim, estou repetindo um pouquinho o que a Juliana já trouxe, né? Então, isso aqui um pouquinho mais com alguns detalhes do que aconteceu na Anvisa, tá? A Anvisa foi oficialmente comunicada aí pelo CONSEA em maio de 2014 para opinar a respeito da resolução 17, que traz aí a obrigatoriedade dos métodos alternativos, né? A Anvisa se posicionou, né, de forma a concordar com o CONSEA sobre esses métodos. Nós também fomos questionados com relação à Resolução Normativa 18, que traz os métodos validados, mesma coisa para a Resolução Normativa 31. E o que é importante colocar aqui é que todas essas discussões do corpo técnico da Anvisa com o CONSEA resultaram na RDC 35 de 2015, né? Então, a gente tem aqui a resolução
normativa 17 do CONSEA, né? Depois a resolução normativa 18, que reconhece esses métodos alternativos, lá em 2014, né? Eu vou passar aqui, porque a Juliana já passou por isso, mas eu quero trazer alguns detalhes sobre a RDC 35, né? Essa RDC 35, ela dispõe sobre a aceitação dos métodos alternativos de experimentação animal para todas as petições submetidas à análise pela Anvisa, né? Ou seja, é uma RDC guarda-chuva, ela abrange todas as outras normativas da Anvisa. Então, não há a necessidade de alteração de normas específicas para produtos específicos para aceitação dos métodos alternativos que sejam reconhecidos pelo CONSEA. Com a publicação da RDC 35, todos os métodos reconhecidos pelo CONSEA passam a ser aceitos pela Anvisa, devem ser aceitos pela Anvisa em qualquer uma das suas áreas de atuação, em medicamentos, cosméticos, saneantes, agrotóxicos, alimentos, enfim. Tá? Acho que essa foi uma grande inovação aí da RDC, né? Ela evitou a da RDC 35, evitou a necessidade de reeditar as normas específicas para cada um dos produtos que estão sob vigilância sanitária. Tá? Então, ela é uma estratégia regulatória ampla, né? E é uma estratégia que está em consonância tanto com as práticas regulatórias internacionais e reflete tanto um consenso técnico da agência quanto a preocupação da agência com essas questões relativas ao bem-estar animal, sem que, no entanto, os aspectos relativos à avaliação de segurança sejam negligenciados. Trazendo um pouquinho para a minha área, né, para os métodos alternativos para a avaliação de agrotóxicos, né, o novo marco regulatório de agrotóxicos foi aprovado com a RDC 294, que veio para substituir a portaria número 3 do Ministério da Saúde, né? Houve todo um racional, a construção de um racional para basear as nossas estratégias de testes requeridos em abordagens com peso da evidência. E o importante, né, assim, além dos métodos reconhecidos pelo CONSEA, né, a RDC 294, ela traz a previsão de exigência de estudos com vertebrados somente quando não for possível chegar a informações, a ter dados de segurança sobre um produto por outros métodos, né? Por métodos alternativos ou por estratégias de aproveitamento de informações já existentes. Então, independente dos métodos que são reconhecidos pelo CONSEA no Brasil, se houver a possibilidade de eu ter informações sobre a segurança de um produto a partir de metodologias alternativas, os estudos com vertebrados não são requerimento obrigatório para avaliação dos agrotóxicos, né? Também, de novo, é a consolidação de um consenso técnico já estabelecido na agência, né? Enfim, o que se questiona, né? Se os métodos tradicionais vão continuar a ser aceitos, né? Depois dos 5 anos do CONSEA ou depois da RDC 294. Então, a gente tem algumas questões, principalmente em função da fila dos produtos que estão esperando, aguardando análise, né? Muitas vezes são produtos que já têm o seu dossiê construído antes de 2019, 2021, dos prazos que o CONSEA estabeleceu. Então, nesses casos, os estudos que tenham sido conduzidos anteriormente a esses prazos, eles obviamente continuam sendo aceitos, né? Uma outra coisa que está em consonância com a proposta de utilização de informações já existentes, como muitos dos produtos que são avaliados pela agência também são avaliados em agências de outros países, e os requerimentos desses outros países não prevêem o uso de métodos alternativos. Quando um dossiê toxicológico for construído com métodos tradicionais,
e tem como requerimento obrigatório para outro país, e esse dossiê for apresentado para a agência, a gente também entende a necessidade entende que é possível a aceitação desses estudos, mesmo posterior à data do CONSEA, até para evitar que outros estudos sejam utilizados, sejam conduzidos, mesmo com métodos alternativos, né? E o que está de importante aqui é a necessidade da gente seguir aí os guidelines da OCDE, né, e da IATA, para a condução dos métodos alternativos. Com relação específica aí aos métodos in vitro, o que eu posso trazer até como uma recomendação, como uma sugestão, é que é importante que a gente olhe para o domínio de aplicação desses estudos, para a construção do racional para a substituição do ensaio animal, né? Muitas vezes a gente recebe o dossiê com o dossiê toxicológico com o uso de ensaios alternativos, e quando você olha para a formulação do produto, aquela formulação não está no domínio de aplicação do ensaio que foi utilizado, né? Sei lá, no caso dos ensaios oculares, por exemplo, o BICOP, eu sei que se a formulação tiver um surfactante, eu não tenho confiabilidade no resultado do BICOP, coisas nesse sentido. Então, isso é muito importante para a gente, para que a tomada de decisão seja mais segura na avaliação do produto, né? Bom, enfim, só repetindo, né, os dossiês construídos a partir de setembro de 2019, imprescindível que a empresa apresente a argumentação de que das orientações constantes na OCDE, principalmente com relação aos estudos agudos aí de corrosão e irritação cutânea e ocular, tenham sido seguidos, né? Eu acho que eu me adiantei um pouco, mas eu acho que o importante é a discussão que advém desse webinário. Estou à disposição aí para respostas, para as perguntas. E é isso, gente. Muito obrigado. Fica aí o contato da agência, né, para eventuais comunicações. Obrigada. Já chegou algumas perguntas para você, tá? Mas nós vamos responder a todas as perguntas, passar as perguntas no final do webinar. Vamos, então, passar o nosso Doutora próximo Heloísa. e último... Oi? Deixa eu só colocar uma questão agora, antes da palestra do Dr. Lars. Eu gostaria de avisar a todos que nós temos a tradução simultânea. Não sei se todos viram, mas embaixo, embaixo da tela, vai ter um lugar onde vai estar escrito Interpretation. E aí vocês têm que clicar no português para escutar a tradução simultânea, ok? Pronto, doutora Heloísa, pode seguir, por favor. Obrigada. E o Lars estava seguindo as palestras para tradução em inglês para ele, não é isso? Isso mesmo. Yes, yes, I did. Thank you very much. This was perfect for me. I will try to share my screen then, yeah? Okay, good, Lars. Yes, wait a minute, just a minute. I just have to introduce you, Lars. O Lars vai falar sobre a sua experiência, dele no uso de... Agora eu não sei, compartilhar o resumo dele aqui ou o a resumo apresentação dele? Está aqui o resumo dele, mas eu doutora. posso falar do Lars. Ele trabalha no BFA, né? Doutora Heloísa, o seu áudio está... Não estou vendo nada sendo compartilhado. Não sei se sou só eu.
eu ver, só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Sorry, can you see my presentation now? Doutora Heloísa, eu acho melhor seguir de qualquer forma com a apresentação dele. Depois a gente, qualquer coisa, coloca de onde ele é. Talvez seja, doutor Lars, o senhor poderia, por favor, falar rapidinho para nós o seu um mini currículo seu? Porque deu um problema aqui na nossa apresentação no seu currículo. Okay, I will try. Okay, I'll start. Bom dia. Thank you very much for the invitation, and it's a pleasure for me to participate in this webinar. My name is Lars Niemann. I've studied decades ago already veterinary medicine in Berlin. And I got my PhD in veterinary biology, but later on, in the beginning of the 1990s, I completely changed my subject and started to become a toxicologist. And in principle, for nearly 30 years, I'm working now in the field of pesticide toxicology. That means I have performed some research. I've been a study director in reproduction studies with pesticides in birds, in Japanese quail. And then also I was study director in studies on rats. But most of my time I've been evaluating toxicological studies on pesticides for national registration purposes and also as part of the EU evaluation. I'm working in the German Federal Institute for Risk Assessment. And I must ask you once more, can you see the first slide of my presentation now? Yes, Dr. Lars, we can see your presentation, but not in the mode not in the presentation mode. What about now? Yes, perfect. Thank you. Okay. And because I'm aware that I cannot expect that you are familiar with what we are doing, perhaps the few small photos here on the first slides might give you an impression of the responsibilities of our institute. So it's a state agency. It belongs to the Ministry of Nutrition and Agriculture in Germany. And we are responsible for health risks coming from food and feed, health risks to humans and to animals. But we are also responsible for chemical risk due to industrial chemicals and to risks of consumer products such as cosmetics. If I have mentioned the health risks of food and feed, we have to deal with, on one hand, with chemical risks, like residues of pesticides, but also biological risks due to contamination with microorganisms, parasites, or viruses. So to give you an example, if there is an infectious disease in Germany or in Europe that is transmitted via food, we are responsible. To give an example, salmonellosis or Campylobacter infection. If it is spread via other routes like the COVID-19, we are not responsible any longer. And then the responsibility goes to the health authorities. Our institute is an evaluation and assessment agency. So we don't take any decisions, for example, on the approval of pesticides or of other products.
Okay. So and perhaps I should mention here also that we have a long tradition to assess and register alternative methods to animal experiments. Our point of departure when speaking about alternative methods in toxicology with regard to pesticides should be to clarify what is particular about the pesticides. On one hand, we have here very toxic substances that have been developed to control, and that mostly means to kill organisms, to kill pests that cause harm. And we can assume or expect that these substances might be toxic also to non-charged organisms, including humans. And that's why the public expects of us as regulatory scientists to be very strict in our toxicological evaluation. On the other hand, we have here with the pesticides very data-rich substances. Pesticides are, along with medical drugs and veterinary drugs, among the best investigated chemicals. And in contrast to industrial chemicals, or in contrast to many food ingredients coming from plants, for example, and other environmental substances, we have a large bulk of toxicological data that allows us to perform a comprehensive and robust and reliable evaluation. For the pesticides, we have an well-established system that is based on legally binding data requirements, which are more or less similar all over the world. And the OECD test guidance, the test guidelines give us clear guidance how these studies should be performed. And there are well-established evaluation concepts to derive then on the basis of these toxicological studies the reference values that in Europe are more and more called health-based guidance values meanwhile. These values are needed and can be established mainly on the basis of animal studies, and then the exposure, or better to say the exposure estimates, may be compared to these guidance values and to these reference values, and this is then more or less the principle of risk assessment in the field of pesticides. That is quite clear. So we have a current well-established system that can offer many advantages. For example, that it is harmonized, not only in Europe, for example, but more or less over the world. We have long experience. The results are trusted, at least in the scientific community, not necessarily in the public. It is based on established methods. And for the manufacturers of pesticides, it offers at least the advantage that the legal procedures are predictable and the outcome is also predictable. Of course, not the reference values or the classification and labeling, but at least they can be quite sure that if they perform all the necessary studies, they will eventually get some kind of approval. But the system also has some disadvantages. The first one here, the number 8, is of course more about chemicals in general, not about the pesticides, because we see only very few new pesticides per year. But all the other points here, B to D, of course apply also to the pesticides. I will go into these disadvantages in the next slides more into the details. But from here on, I think will my presentation be
partly complementary, at least complementary, to the two presentations given by Juliana and Kayo before, and I hope that it won't be too redundant. So, what are the reasons for changing this well-established system of pesticide evaluation? From the European perspective, and see the perspective is not that much different from the Brazilian, we have on one hand the increasing pressure from the society to reduce animal testing. And the 3R principle that had been mentioned before today has become a political goal meanwhile in Europe. But this is not only because of the pressure from society to reduce animal use and to reduce suffering of animals, but also because of doubts and distrust, increasing doubts and distrust, not only in the general public, but also in the scientific community. There are questions. For example, if the animal studies, as we perform them now, are really sufficiently predictive. For example, if you think about effects on humans at the concentrations to which humans are exposed to. Some people would say that the animal studies might be over-predictive since they are usually performed at very high dose levels. So the question might arise if these studies really show what will happen at doses, at low doses to which humans are exposed. Then there's the question if the study design in fact covers all diseases in humans that could be potentially linked to pesticide exposure. If you look at the epidemiology, for example, there is rather good evidence that Parkinson's disease might be related to pesticide use. Then there's concern, for example, about early childhood leukemia. And if you then look at the design of the routine toxicological studies, you will find that these studies per design do not complete cover the scenario that might have happened in humans. Or, for example, it is sometimes criticized that the carcinogenicity studies are initiated in young adult animals, but there is no direct link between prenatal exposure that is investigated in the reproduction studies and carcinogenicity as a potential outcome after a very long time of treatment, of feeding mostly. So there are open questions, and this is one of the reasons that the use of the animal studies or the reliance on the animal studies is put into question more and more. But there are more triggers, not only the concern about the animal testing itself. Then more and more is needed to investigate. Think of the metabolites, for example. The progress of the analytical technique is the progress results in the detection of more and more metabolites. When I started in this business nearly 30 years ago, there was not much concern about the metabolites. This is completely different now. And I'm just working on the monograph for the JMPR, and with the substance I have to evaluate for the JMPR, there have been performed more than 50 studies with the active ingredient, but 75 studies with 9 metabolites in total. There is more and more a need to
either to establish separate reference values also for the metabolites, or at least to find out if a metabolite is to be assessed in the same way as the active ingredient or not. Because it is clear that humans, via their diet, maybe more is exposed to metabolites than to the active ingredient. Or, for example, equivalence of a substance produced in different different manufacturing sites should be proven because of the globalizations and because the companies want to save money. They very often change the manufacturing sites, and then it's necessary to prove that the active ingredient is really the same. There's a growing concern on impurities. Then we have the experience that people are never exposed to the active ingredients. Only laboratory animals are. Instead, we are exposed to a mixture, a cocktail of chemicals, pesticides, other chemicals. There's cumulative and aggregate mixture exposure, and it's a demand also of the society to take these mixture effects, these combination effects into consideration. Then we have the toxicity of formulations, and if you compare the data requirements for the active ingredients and the formulations, it's clear that the toxicological evaluation of an active ingredient is very extensive, but the formulations are tested to a very much lower extent only. But we know that in particular for substances of rather low toxicity, the formulations, the marketed products might be more toxic. And if you ask yourself if all these additional testing can be done in the classical toxicological studies, the answer is clearly no, just because it would contradict the idea of reducing the animal use because of the limited resources in the testing facilities, and it is much too expensive. Also, people want to know, and also the scientists, of course, want to know what is behind an effect. Is it relevant to humans? So also because of this increasing demand of mechanistic investigations, there is a real need to develop alternative methods, because for these mechanistic investigations, you usually have no clear guidance. One more trigger is the concern about the endocrine disruption. In Europe, for example, for all pesticide active ingredients, an assessment for an endocrine disrupting potential has to be performed. Of course, we have this data-rich environment. We have these high-tier studies, for example, the multi-generation studies, developmental studies, long-term studies, and so on. But that's not enough. There is also a data requirement for example, hormone binding assays, for studies on steroidogenesis, and so on. And also, these studies must be performed mostly in vitro, and that means by alternative methods. When we speak about alternative methods, I think there are different categories. The first, and I think it was addressed already in the two presentations before, is the use of the 3R principle for the classical toxicological endpoints. Then we have these so-called new approach methodologies. These are at least in Europe, the alternatives in a more narrow sense. But I think
that an alternative approach in toxicology means also to develop increased confidence in epidemiological studies. Of course, this is possible only if the quality of these epidemiological studies is enough to draw reliable conclusions. And also, we should do our best to improve all the knowledge about the human exposure, the actual human exposure. And here in the EU, the human biomonitoring has come more and more into the focus. But I think that would be beyond the scope of this presentation to speak about the epidemiology and the better exposure estimates. So I want to focus now first on the use of the possibilities to reduce, refine, replace animal testing when it comes down to examination of the classical endpoints. So in the EU, the precise LD50 determination is not needed any longer, and instead we prefer methods that allow only to tell us what is the magnitude of the acute oral, dermal, or inhalative toxicity, and to allocate a test substance into a certain category, so of low or moderate or high acute toxicity. Unfortunately, we also still receive older studies with the classical LD50 determination, and unfortunately such studies are still being performed. Even so, also from a toxicological point of view, that makes not much sense, because there is a very large variability among the results of such LD50 studies. So of course, it's much better also from a scientific point of view, not only because of reducing the suffering of animals, to have, for example, a study according to OECD 423 or 425. We have in the EU, and slowly, I must admit, increasing use of in vitro tests for skin and eye irritation. And there are very interesting developments in the field of skin sensitization testing. The Magnuson and Kligman test is widely replaced by the local lymph node assay. However, we know that not all substances of all classes can be detected and recognized as sensitizer by this assay. And underway is the development of a battery of in vitro tests, which can be expected to replace the in vivo testing for skin sensitization. It's clear, and this is typical for many alternative methods, that they have to be combined to give a reliable and robust result. Just another endpoint, the repeated toxicity, the 1-year study in dogs is not longer mandatory in the EU. And with regard to testing of formulations for dermal absorption, the in vitro study in human skin is meanwhile standard. We also hope that the registration of plant toxicological studies, such projects are underway in Germany, but also in the European level, will also help to avoid duplicate testing, what we have seen, for example, in many cases in this terrible glyphosate nightmare, with so many long-term and other toxicological studies without giving that much new and additional information. But then in the strict sense, we have these new assessment and new approach methodologies. Here I give you an overview on the advantages and disadvantages of these methods. Because we have this data-rich environment for the pesticides, I think that among the advantages, the first is the main point for the pesticides.
when it comes down to mechanistic studies, just to characterize the molecular targets and the pathways affected. All the others, I think, are more useful for chemicals or substances from the environment for which we don't have that much data as for the pesticides. Meanwhile, there are so many assays for various endpoints here that belong to this domain of the new assessment methodologies. You see here the publication that is 10 years old, and at that time already we had assays for more than 600 different endpoints. It is clear that no regulator can be familiar with all these assays, yeah, and that's, I think, is one of the challenges also for the regulatory agencies. If you get such a study, then to be able to assess the quality of the study and to assess the relevance and the reliability of the findings and of the results here. But you see that it's in principle now possible to mimic nearly everything what is going on in the body with such new methods. But the question, of course, will be what is the regulatory use of this knowledge? I think in the field of pesticides, the current use of this so-called NUMS is indeed the second one here, so the read across. We will come back to it a bit later. Then, of course, the number 4 here, we use them for genotoxicity testing. And with regard to the skin corrosion, we rely very much on physicochemical properties, pH, for example, and then also on prediction. So I think, yes, this is well established also in the field of pesticides. And we use these NUMS as part of the tiered testing strategy, for example, for endocrine disruption. All the other points, I think, are more for the future. This is also the case with regard to these ideas for mechanistic investigations. For example, the developments, exciting developments underway with regard to these advanced outcome pathways. And to develop these adverse outcome pathways normally require a combination of in vitro and in silico approaches. Normally also these omics, so the genomics, transcriptomics, proteinomics, and metabolomics. And this might have, and most probably will have, also an impact on the future evaluation of pesticides, but it's still under development. And this is perhaps also a picture more for the future, even so published also 10 years ago already. There is a special problem, I think, that if you try in Europe to develop such methods, and if you try to assess pesticides using such new approach methodologies, you have to agree not only with the data suppliers, so the companies, but also on a European levels between the agencies from the different member states, and they may have a different view on that. So this is perhaps one of the hindrances for further and faster development and introduction of these NUMS into the pesticide evaluation. In any case, we must not forget that the primary objective
of all our evaluation should be, so to protect human health. And that means that all new methods should be suitable for that purpose. And I think of course, for all the new approach methodologies alone, but also in combination, there are big challenges. And I think one of the biggest are the dose-response relationships, along with the question what, for example, in vitro results or in silico predictions actually mean for the in vivo situation in an intact organism, where you have many mechanisms available to counterbalance, for example, adverse effects on a cellular or molecular level. So the validation is needed, but it's difficult. These methods can be validated only against animal data, more or less. It is, for the time being, mostly not possible to derive health-based guidance values, so the reference values. We need still animal tests to derive these reference values. As I just told, it is often not known what the effects on the in vivo level will be. There is a scarce or no historical database. Experience is limited in the scientific community and even more in the regulatory community. The relevance of the test system is often unknown. It's clear that we will have to combine the methods in future. And the last one is what I just told you, that there must be an acceptance on a more than national level for these methods. But in our institute, we try to do something for the further development of such methods. You can see here an overview on some publications. However, I must confess that most was done in the field of industrial chemicals and not with regard to the pesticides. In fact, in vitro methods are used in the EU regularly in the field of pesticides for genotoxicity testing. And here with a focus also on the metabolites and impurities, for which in vitro studies for genotoxicity are completely sufficient. Then we have rather new data requirements for active substances in the EU. That is the phototoxicity, and that is the so-called comparative in vitro metabolism. And this is completely done in vitro. In vitro studies are used for assessment of endocrine activity for the receptor binding studies, for example, also for other assays. And they are often used also in the mechanistic studies, for example, for mode of action analysis. In silico methods are more and more used in the EU, mainly also for metabolites and for impurities. Usually you have the knowledge-based systems and the statistical-based systems with different basic principles, and different endpoints are looked for. And usually these systems are combined for a reliable for reliable prediction in silico prediction in the EU. The combination of one knowledge-based system and one statistically based system is required. And it is, these in silico methods are already widely used for grouping of metabolites. More and more metabolites are detected. It's simply not possible to investigate them all in experiments.
we use this method for the assessment of genotoxicity, and also with regard to the grouping to decide if additional testing of metabolites is needed. So to conclude, these new approach methodologies are used also in pesticide evaluation in the EU to an increasing extent, but the extent itself is rather small still, and the development is not that fast as it was perhaps expected in the past. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Lars. Bom, eu gostaria, então, agora de pedir aos palestrantes para abrirem as câmeras, por favor. Obrigado, Caio e Juliana. Bom, Lars, durante as apresentações, as perguntas para o Caio e para a Juliana, e eles já foram acelerando e já foram respondendo. Tá? Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Estamos sim, doutora. Ok. Então, em princípio, nós não temos mais nenhuma pergunta para o Caio e para a Juliana. Heloísa, posso atrapalhar um pouquinho, fazer algumas considerações aqui sobre um questionamento que foi apresentado? Por favor, doutor Caio. Eu acho que a doutora Heloísa está com algum problema de áudio. Okay. Pode seguir, por favor. Foram dois questionamentos, acho que a Tawane e o Luiz. Primeiro, obrigado pelas questões, sempre é importante a gente poder discutir isso. Acho que muitas vezes essa parte dessa troca de informações, de perguntas e respostas aí é até mais interessante, mais importante, né? A Tawane e o Luiz, eles apresentaram informações relativas à avaliação dos estudos de corrosão e irritação ocular, né? Como que a Anvisa avalia isso? E uma das respostas que eu dei é que, frente a um resultado inconclusivo do primeiro teste in vitro, você precisa avaliar as informações, a formulação, as características físicas e químicas do produto, e o que eles me responderam foi que, muitas vezes, eles têm a substância teste, mas não têm informações sobre a formulação que está sendo, sobre daquela mistura que está sendo apresentada, né? E isso é uma coisa que dificulta bastante a tomada de decisão sobre qual segundo teste seguir, ou se eu vou necessitar de um segundo teste, ou se eu vou ter que usar aí como último recurso um estudo in vivo, né? E talvez seja importante rever como vocês recebem essas informações dos requerentes desses estudos, porque a primeira etapa da avaliação para a avaliação dos endpoints aí de corrosão ocular ou de corrosão cutânea é justamente a avaliação das propriedades físicas e químicas da sua substância teste. Eu posso simplesmente não precisar fazer o estudo, porque um produto tem um buffer, tem uma capacidade de tamponamento no pH extremo, né? Isso por si só já classifica o produto como categoria 1 para corrosão, para dano permanente aos olhos, sem a necessidade de fazer um teste, né? Então, o conhecimento da formulação, o conhecimento das propriedades físicas e químicas da sua substância teste é a primeira etapa da avaliação desse desfecho numa estratégia de substituição dos estudos animais, né? Isso é importante, né? E é a primeira coisa que a gente vai olhar na avaliação toxicológica que é feita na Anvisa, né? Eu entendo que tem uma questão aí, talvez, até de sigilo de informações, que muitas vezes os requerentes não querem abrir a formulação, tem um sigilo de negócio, mas existem alternativas para tratar, para lidar com isso também, né? Enfim, só gostaria de fazer essa alternativa. Foi um pouco mais... Acho que é mais fácil conversar, né, do que escrever
as respostas nesse sentido. Obrigado. Obrigada, doutor Caio. Eu acho que a doutora Heloísa não conseguiu voltar. A gente não está conseguindo contato com ela. Desculpa, ela acabou de mandar mensagem aqui. Ela congelou, ela vai tentar entrar novamente. Então, eu gostaria de saber se, por acaso, alguém tem alguma pergunta para... aqui. Gostaria de perguntar para o Dr. Lars se os estudos mais recentes de toxicidade da exposição a misturas de agrotóxicos estão utilizando métodos alternativos e como isso pode ser feito de forma eficaz. Yeah, I got it. Problem is we have first to distinguish what mixtures we are speaking about. On one hand, we could speak about mixtures of active ingredients in the same pesticide formulation. If you speak about that, I could say that for the formulation testing, in fact, for irritation, at least the in vitro tests are widely used, not always, but widely used. And also, there is some idea of taking into account the information on all these on the included or on the contained active ingredients, and then there's a mathematical calculation of potential toxicity and irritation. This is mostly done if you have a formulation itself, and then the assessment is also based more in a more theoretical way with regard to the toxicity, which is not tested with the formulation, for example, in the repeated toxicity. Then you see, then you look at the toxic effects that have been observed with the different active ingredients contained in the formulation, and you see what are the reference doses and what is the ratio between the exposure and these reference values. If the exposure is clearly below, you don't have to calculate a possible mixture effect. If it goes up to the, or nearly up to the reference values, it is tried to sum up these ratios. And if it is above 1, then we call it hazard index, then approval cannot be granted, or you need protective measures. This is more or less a more theoretical approach. But if for the studies itself, the alternative method for the irritation, corrosivity, and perhaps in future also sensitization is accepted. If you speak about mixture effects due to cumulative or aggregate exposure to various pesticides not coming from the same formulation, then the respective studies are not mandatory in the EU. We have, for example, performed such studies as part of our research program. And here we have combined classical in vivo testing, but using only a rather low number of animals, with in vitro methods such as genomics, transcriptomics, and proteinomics.
So most of the information, also of the published information, was obtained, ex vivo, I would say. That's, I think, the current state. Obrigada. Obrigada, Dr. Lars. Nós temos a Angélica, que foi a pessoa que fez essa pergunta, ela agradece a resposta e também ela coloca que ela pensou também na exposição pela alimentação aos múltiplos resíduos, que em geral torna esses estudos muito complexos. Não sei se o senhor quer colocar alguma coisa a respeito disso. That's true. Yes, that's true. We actually in the EU and in Germany we are more concerned now about the operator and bystander workers and residents exposure. Worker to us is someone, operator, I don't know if you use the same wording here in Brazil. Operator is in the EU someone who applies a pesticide. Bystander is someone who passes by, for example. Worker is someone who has to enter a treated crop just after treatment, and resident is someone who lives in a rural area. We are more concerned about the safety of these people, and that's why the mixture assessment of multiple residues is just at the beginning. Also in the EU, we have the problem because we see more and more residues of different pesticides on the same sample. The maximum residue limits are only seldom exceeded, but the problem is the combination, or could be the combination. This was also one of the triggers to perform our studies on rats with subsequent ex vivo investigation with omics methods to investigate possible combination effects, or to show at least a method how you could do that. But this is not the standard to do that in Europe so far. Obrigada, Dr. Lars, pelas respostas. Temos aqui uma outra pergunta que acredito que seja para o Caio, com continuidade para o Dr. Lars. Então, a pergunta é da Mariellen Pontes. Ela diz: como você avalia o uso do cálculo de toxicidade estimada para os casos de irritação inclusivos? E aí segue para o Dr. Lars. Dr. Lars, poderia, por favor, compartilhar conosco a sua experiência da aplicação dessa metodologia na Europa? Então, Dr. Caio. Obrigado, Flávia. Obrigado pela pergunta, Marielle. O cálculo aí do ATE, né, da estimativa de toxicidade aguda, ele é válido, tem sido utilizado pela Anvisa para outros desfechos também, não só para os casos de irritação que são inconclusivos. Nós já recebemos propostas, inclusive, de dispensa do estudo de toxicidade aguda por via oral, com base no cálculo da toxicidade estimada. Então, ela é uma abordagem que é válida, que tem sido utilizada para a tomada de decisão regulatória, né? Bom, daí eu vou expor um pouquinho a minha opinião aqui em questão de desfecho de irritação e corrosão ocular. Para o caso específico de agrotóxico, assim, e no caso, obviamente, da comunicação do perigo, né? Eu entendo que esse estudo poderia ser dispensado, né? Você faz o alerta, assim, é um agrotóxico, logo tenha cuidado com os olhos, né? Independente da necessidade de se fazer algum ensaio, né? Não dê, né? Use os EPIs necessários e, né? Embora a gente saiba que a gente precisa das informações de toxicidade eventualmente para algum tratamento ou por causa das questões de primeiros socorros, né? Mas para fins de comunicação do perigo dos agrotóxicos, né, você poderia simplesmente já trazer como default a comunicação de que é um produto potencialmente perigoso, né, para os olhos. Mas, enfim, essa é a minha
é só uma elucubração aqui, coisa da minha cabeça. Obrigada, doutor. Dr. Lars? Yes, I completely agree with Kayo's conclusions. That's first, and then I think this is a field in which I have no practical personal experience. I know that is used in Europe mostly for classification and labeling. This method then. And because we have these ATIs also then for acute endpoints and irritation with regard to classification and labeling. I must explain it a bit. It's different. In Europe, we have the European Food Safety Authority, the EFSA, located in Parma in Italy, as the leading European authority for pesticide evaluation and approval, supported by the agencies from the member states. So, and they are responsible for the health-based guidance values and so on, and for deciding on the toxicological profile of the substance and so on. Yeah? And then we have a separate system for classification and labeling. And here is the European Chemicals Agency located in Helsinki in Finland in charge of that. And we have also different national authorities in Germany that are responsible. We contribute also to the proposals for classification and labeling. And they take into account also these ATIs and then also these new alternative methods. And this will have an impact on the use of personal protective equipment, for example, if it is warranted or not, and so on. This will depend on that. And also, who is this has also an impact on the fact who will have access to a pesticide or to a pesticide formulation. If it is, for example, freely sold, if it is sold only to farmers, or if it is sold only to specialized operators with particular experience and qualification, and so on. And this is something that depends very much on the so-called hazard evaluation. But we see a certain development in Europe that the assessment of pesticides seems to go a bit from the risk-based evaluation to a more hazard-based evaluation. But I think that these developments are not that clear at the moment. Ok, muito obrigada, Dr. Lars, pela resposta, Dr. Caio também. Nós chegamos ao fim, não temos mais perguntas. Eu vou passar para a Heloísa, mas antes eu gostaria de agradecer ao Dr. Caio, à doutora Juliana, ao Dr. Lars, pelo Wilson, pelas excelentes apresentações e por podermos contar com vocês neste webinar do Wilson. Doutora Heloísa. Obrigada, Flávia. Desculpa, minha conexão estava fora e foi uma pena que eu perdi essa última discussão, né? Que tem mais interesse, inclusive, para a disciplina que eu ensino aqui, que é toxicologia, exatamente para colocar as visões tanto da Anvisa quanto da União Europeia. Eu tinha algumas perguntas para o Lars, mas eu posso fazer para ele diretamente lá em setembro em Roma, né, Lars? Então, eu gostaria de agradecer a vocês todos. Bom dia. Yes. Lars, nós vamos ter 6 pessoas saindo do JMPR esse ano. 6. Então, do JMPR, porque eu faço parte do JMPR da FAO. O Lars, do JMPR do grupo da OMS. Então, esse ano teremos uma big party. Yeah, that's true. Para 6 pessoas
Eu saí o ano passado e esse ano serão mais 5. Então, vai ser um big party. All the old Janet, for people are example. leaving. Yes. Yeah. Então, Okay. Thank you very much for having bye-bye, the chance everyone. to participate. Okay, it was Muito great. obrigado. Thank you for accepting Obrigada the a todos. invitation on short notice. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye, everyone. Obrigada a Tchau. todos. Obrigado. Tchau para todos. Obrigada a todos que Eu que participaram agradeço. também. Até, ótimo dia. Tchau. Bom dia, tchau.